Olá, mais um vídeo e desta vez eu quero falar sobre escatologia. Aliás, eu vou me aventurar a falar sobre este tema muito gostoso. Escatologia é um assunto que me apetece, um assunto do qual gosto muito, gosto de ler, gosto de ver vídeos que falam sobre a escatologia. Escatologia, o tema fala de duas coisas importantes, né? A vinda de Cristo, arrebatamento da igreja. São dois acontecimentos, a meu ver, distintos, né? O arrebatamento uma coisa, vinda de Cristo outra coisa, respeitando naturalmente aqueles que pensam de forma diferente, claro. Cada um pode pensar do jeito que ele entender pela palavra, né? Alguns acham que a vinda de Cristo será ao mesmo tempo do arrebatamento da igreja e tem os seus versos para embasar o seu pensamento, aquilo que eles acham, isso é respeitável. Escatologia no português é uma palavra que vem de duas outras no grego. Essas outras palavras são eschatos, no grego koine, quer dizer último, e logia. Logia quer dizer estudo, tratado a respeito de. Então, em teologia, quando nós falamos escatologia, nós estamos falando de estudos sobre as últimas coisas. A Bíblia está cheia disso aí. Há pessoas que fogem desse tema, não gostam de falar sobre este assunto. Mas eu gosto e outros gostam, a igreja deve gostar, porque nós estamos esperando isto mesmo, a vinda de Cristo, e se ele não voltar enquanto estivermos vivos, é certo que nós vamos ao encontro dele por meio da morte, morreremos, mas ressuscitaremos e encontraremos o Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja, sabemos que haverá a volta visível de Cristo. Muito bem, mas para compreendermos melhor, eu vejo assim, este assunto, nós temos que estudar outras partes da Bíblia, outros fatos da Bíblia que também são uma referência ou dizem respeito à escatologia, né, às últimas coisas. E uma delas nós encontramos, é claro que esse estudo não fui eu que descobri, assim, aliás, estas coisas, não sou eu quem as descobriu, é claro que provém de estudos, né, de pesquisas que eu tenho feito sobre o assunto. Um deles, conforme eu estava dizendo, alguns fatos nós encontramos lá no livro de Levítico, capítulo 23, versos 1 e 2. Nesses versos, o Senhor estava orientando Moisés, dizendo: olha, eu tenho solenidades, estas são as minhas solenidades. E fala para o povo que eu vou estabelecer estas solenidades e que vocês devem fazer santas convocações, porque vocês devem cumprir, são as minhas solenidades. Há uma outra tradução que traduz aí por festas, né? Tradução que traduz, mas uma outra Bíblia, uma outra versão que traduz por festas. Bom, mas seja por solenidades ou festas, lá no hebraico, a palavra que dá origem a estas palavras no português é moedim. Moedim que vem da palavra hebraica moed. Moed quer dizer compromisso. Então, o seu plural, moedim, quer dizer compromissos. E esta palavra, moedim, no hebraico, foi traduzida por solenidades ou festas, né, em algumas versões. Parece-me, segundo alguns estudiosos, esta tradução não diz
muito sobre o que se queria dizer lá no hebraico, com moed ou moedim, porque lá no hebraico significa essa palavra compromisso ou compromissos. E onde está ali nesses dois versos que Deus disse para Moisés, olha, vocês devem fazer santas convocações, porque estas são as minhas solenidades, a palavra hebraica ali é micra, e micra significa ensaio, uma espécie de ensaio geral. Então é como se Deus estivesse dizendo para o povo, olha, estes são os meus compromissos, é o que eu vou estabelecer em relação a Israel, em relação à igreja, em relação ao mundo. É como se Deus estivesse estabelecendo ou criando uma agenda de compromissos que ele iria realizar no mundo, por meio de Israel e também por meio da igreja. E o primeiro compromisso ali estabelecido é a Páscoa. A Páscoa, a primeira vez que foi celebrada foi no Egito, quando o povo estava na iminência de sair daquela terra de escravidão, de sofrimento, por mais de 400 anos, 430 anos, o povo ficou escravo no Egito. E no dia da sua libertação por meio de Moisés, Deus pediu que cada família escolhesse um carneiro, um cordeiro, sem mancha, sem defeito, e eles deveriam sacrificar. No dia anterior, eles deveriam sacrificar esse cordeiro. No 10º dia do mês de Nisan, o povo escolheria o cordeiro ou o carneiro, e no 14º dia, o povo iria sacrificar este carneiro ou cordeiro, e devia assá-lo ao fogo, e o sangue deste cordeiro seria aspergido nos umbrais das portas da casa dos israelitas, nas vergas das portas. E por que isto? Porque naquela noite da libertação, o anjo do Senhor iria passar por toda a terra do Egito. E na cara, o anjo destruidor, porque Deus estava anunciando por meio de Moisés a morte de todos os primogênitos das famílias dos egípcios. E onde o anjo passasse e visse o sangue daquele cordeiro, nas portas, onde houvesse o sangue naquela casa, o anjo passaria por cima da casa. Daí o nome Páscoa, Passover, né? Pessah no hebraico, quer dizer, passar sobre, passar por cima. Então o anjo passaria e naquela casa não haveria nenhum morto. Ninguém morreria. O primogênito daquela família não morreria. Ninguém morreria. Mas na terra do Egito, em todas as famílias, houve um morto, porque o anjo destruidor estava trazendo juízo, Deus estava trazendo juízo para os egípcios. Então nós temos ali a Páscoa. Isso apontava para um acontecimento futuro. Deus disse, este é o meu compromisso. Estes são os meus compromissos, iniciando por este compromisso que é a Páscoa do Senhor. Bom, Deus cumpriu isso? Claro que cumpriu. Claro, foi cumprido em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Jesus entrou em Jerusalém 4 dias antes da Páscoa, antes de ser sacrificado. Era o Cordeiro de Deus entrando em Jerusalém e ele disse, Jerusalém, se tu soubesses, ao menos neste teu dia. Que dia é esse? Um dia profético, um dia de cumprimento da palavra de Deus, o dia do cumprimento do compromisso de Deus, que ele havia estabelecido lá no passado, por ocasião da saída do Egito. Deus estava agora realizando este compromisso na vida, aliás, com a morte do seu Filho Jesus Cristo. Jesus foi para a cruz às 9 horas e ficou 6 horas na cruz. Ele morreu ali, Cordeiro de Deus, porque Deus estava
honrando o seu compromisso de sacrificar o seu cordeiro, Cordeiro de Deus, seu próprio Filho, para salvar aquele que nele crê. Então, é o primeiro compromisso de Deus, a primeira festa de Israel, a primeira solenidade, né? Deus estava cumprindo quando o seu Filho morreu na cruz. E o seu sangue, sangue de Cristo, tem o mesmo efeito. É a realização daquilo que no passado foi figura, foi sombra. Cristo foi a realidade, o Cordeiro de Deus, o seu sangue derramado por nós para nos purificar de todos os pecados. Então, a primeira festa, a primeira solenidade, o primeiro compromisso de Deus foi concretizado, foi cumprido. Sendo assim, os outros compromissos, as outras festas também seriam cumpridas, e elas foram, e as que ainda não foram cumpridas terão o seu cumprimento. Se a primeira se cumpriu, a segunda vai se cumprir e a última também vai se cumprir. É o que eu pretendo demonstrar por meio desses vídeos. Para não ficar muito longo, vou encerrar por aqui com esta primeira festa, esse primeiro compromisso de Deus, ele realizou e as demais também serão realizadas. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, curta do vídeo, aceito sugestões, pode fazê-las, serão bem-vindas, e curta o vídeo, passe para frente, se inscreva nesse canal. Nós teremos, eu creio, coisas boas, porque espero que também os meus inscritos possam contribuir com a gente naquilo que nós pretendemos para glorificar o nome de Cristo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.